Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Desmaqueando a Ciência de hoje, vamos falar um pouco sobre as bases da ciência. E enquanto isso, eu vou passar o meu último esmalte da Mulher Maravilha que eu tenho, que é o azul estrelado. Parece uma cor bem bonita. Vamos ver como fica? Então, sem mais delongas, tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoal! Bom, como eu estava falando, hoje eu vou falar brevemente sobre as bases da ciência, enquanto eu passo esse esmalte da Mulher Maravilha, Risqué, tudo mais, né? Patrocina nós. E queria já deixar claro que tudo que eu vou falar aqui, ele é pesadamente baseado num filósofo norte-americano, pragmatista, chamado Chandler Peirce. E também vale ressaltar que tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi, além de lendo, né, os trabalhos do próprio autor, eu inicialmente aprendi num curso que eu fiz 2 vezes, com um norte-americano também, que trabalha muito com a filosofia da ciência, que é o Kirk Fitzhugh. Então, basicamente tudo que eu estou falando aqui é inspirado e baseado nos trabalhos deles. Então vamos lá. A primeira coisa que é a base da ciência, que pode gerar um pouco de espanto para uma pessoa desapercebida, é que o senso comum seria a base primordial da ciência. Como vocês devem lembrar do meu vídeo que eu falo sobre opinião, tudo mais, a opinião é aquilo que a gente acredita que seja verdade, né? E seja capaz de converter essa opinião em conhecimento, a gente precisa ser capaz de justificar o porquê que ela é verdade. Dentro do senso comum, residiriam aquelas coisas que a gente acredita simplesmente porque não teve interesse, curiosidade ou paciência de tirar suas próprias conclusões acerca desse determinado assunto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o senso comum é tudo aquilo que você aprendeu com alguém ou com a sua própria vivência, ou que você concluiu com a sua própria vivência, e não buscou se aprofundar no tema e simplesmente assumiu que aquele aprendizado que você teve era a verdade que você buscava sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a sua avó que acredita que beber leite com manga faz mal e pode matar, esse conhecimento para ela é um senso comum. Enquanto que para algumas pessoas que acreditam em determinadas religiões, por exemplo, pelo simples fato de terem nascido numa família religiosa, e aí, por exemplo, na hora dos parabéns, você não pode falar determinadas palavras, porque senão você estaria invocando o diabo e coisas do tipo. Essa pessoa que acredita nisso, em geral, a criança, por exemplo, que acredita nisso, e por viver com uma família religiosa, tem esse conhecimento porque ela acredita naquilo, não porque ela é religiosa, mas porque a religião da família fez com que ela acreditasse nisso e ela não teve discernimento, ou conhecimento, ou curiosidade, ou coragem, em alguns casos, para buscar verificar a veracidade disso. Então isso tudo faz parte do nosso senso comum e que enviesa pra caramba toda a ciência produzida por todo e qualquer ser humano, independente do local de origem e nascimento. Todo cientista é enviesado pelo seu senso comum. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para justamente poder combater. Principalmente quando o senso comum pode distorcer determinadas conclusões. Então temos que tomar cuidado com o nosso senso comum, embora ele seja muito importante. E aí, imaginando assim que o senso comum seria a grande bola grandona, né? Uma grande esfera. Dentro dessa esfera teria uma outra esfera um pouco menor, que é a filosofia. A filosofia, ela é, como o próprio nome diz, o amor pelo conhecimento.
E a filosofia, ela estuda a razão humana, né? O pensamento e a razão humana. E ela pode ser subdividida em 4 áreas. E aí eu vou falar rapidinho, bem brevemente mesmo, o que cada uma delas faz. A primeira área é a lógica, que estuda o raciocínio, né? Como que você raciocina, quais são as formas corretas de produzir um raciocínio real, né? Para não cair em armadilhas do próprio pensamento. Depois a gente tem a epistemologia, que estuda o conhecimento. Então é a partir da epistemologia que a gente sabe o que é o conhecimento, que a gente sabe se o que a gente produziu pode ser considerado um conhecimento ou não. E é capaz de certa forma, validar esse conhecimento. Ai, eu sou muito ruim com a mão esquerda. Depois tem a metafísica, que estuda os conceitos e as relações dos conceitos, tanto entre eles, principalmente entre eles, né? E aí essa parte da filosofia a galera tem uma certa aversão, embora ela seja fundamental, porque pelo menos pelo menos baseado na forma com que o ser humano conseguiu desenvolver a inteligência, a nossa inteligência, e a forma com que a gente desenvolveu a ciência, sem conceitos a gente não é capaz de transmitir nossos conhecimentos nem de gerar novos. Então, a metafísica é fundamental. E por fim, a ética, que é o estudo da nossa moral, né? A avaliação moral das nossas condutas, isso é fundamental para a ciência também, né? Para não falsificar trabalho, não copiar, não roubar trabalhinho dos alunos, nem falsificar os dados, né, e coisas do tipo. Bom, terminei de passar nas duas nas duas mãos. É um azul bem forte, bem bonito, só que essa eu acho que precisa de 2 mãos. Não sei se está dando para ver, mas ela fica bem, ela não dá uma distribuição uniforme. Eu não sei se é porque eu não misturei bem também, né? Eu esqueci de dar aquela chacoalhadinha, então não façam isso. Mas aí continuando, dentro da filosofia, a gente tem uma outra esfera um pouquinho menor, que é a filosofia da ciência, que vai estudar os princípios e métodos aplicados dentro daquilo que a gente chama de ciência. Então, dentro da filosofia a gente tem a filosofia da ciência e dentro da filosofia da ciência a gente tem, obviamente, a ciência. E na ciência, vamos dizer assim, a gente pode falar que existem os métodos científicos. No plural, por quê? Porque não existe um único método científico. Cada forma de produção de conhecimento exige o seu próprio método. E essa pluralidade é desejável, porque somente com a pluralidade que a gente é capaz de validar se um método é melhor do que o outro, se um método está mais correto que o outro. Então, se a gente dependesse de um único método científico, a gente estava fadado a não ter certeza se esse método que a gente usa é bom ou não. Então, é por meio desses métodos científicos que a gente vai verificar e conduzir a produção de hipóteses, teorias, fazer os testes, validar os testes e, dessa forma, tentar compreender a realidade física que a gente interage. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção de que não existe um único método científico, e sim uma pluralidade deles, e que cada um, à sua maneira, busca propor hipóteses, teorias, testes para essas hipóteses e teorias e revisão dessas hipóteses e teorias, buscando sempre uma maneira mais refinada de compreender a nossa realidade. E aí, dentro desses métodos, a gente encontra o que a gente comumente chama de ciência, que seriam as especialidades científicas. Então, por exemplo, eu sou bióloga e paleontóloga. Elas são esferas independentes de certa forma, mas que se intersectam. Então, elas são tipos específicos de ciência, de especificidades científicas. Outros exemplos são a própria física, a química. E aí é importante ressaltar que essas esferas, elas interagem umas com as outras. Então, por exemplo, a paleontologia, ela interage com a física, com a química, com a biologia, com a geologia. E assim por diante. E por fim, fechando tudo, a gente tem as tecnologias,
que são as técnicas especializadas para a produção de determinadas evidências, conhecimentos, e elas são específicas de determinadas áreas de estudo. E aí, eu terminei então aqui, né? Passei essa mão esquerda minha aqui, tá com 2 camadas, e essa daqui tá com 1 camada. A de 2 camadas ficou melhor, então eu recomendo passar 2 camadas, mesmo agitando bem o produto. Ih, eu esqueci essa unha. Enquanto eu passo essa, eu vou concluir aqui. Então, só recapitulando, né? A gente tem o senso, as bases da ciência, né? A gente tem o senso comum. Dentro do senso comum a gente tem a filosofia. Dentro da filosofia a gente tem a filosofia das ciências. Dentro das filosofias da ciência a gente tem os métodos científicos, no plural, novamente. E dentro dos métodos científicos a gente tem as especificidades científicas. E dentro delas as tecnologias. E aí, essa ordem de construção, ela não é por acaso. Essa ordem de construção, como a gente viu, a filosofia estuda a forma com que o nosso pensamento funciona e deve ser conduzida. A filosofia da ciência estuda como a ciência deve ser conduzida. Então essa estruturação ela é proposital, porque somente tendo uma filosofia boa, uma filosofia das ciências boas, que você vai fazer uma boa escolha dos seus métodos científicos. Então, é muito importante que a gente siga essas etapas que eu mencionei no vídeo para produzir um trabalho científico, porque é somente dessa forma que você vai ter essa garantia de que o conhecimento que você está produzindo está bem embasado. Porque o que acontece hoje em dia? E na biologia isso acontece muito. A pessoa escolhe uma tecnologia primeiro e depois inventa uma pergunta ou um material de estudo para trabalhar em cima dessa tecnologia. Então, ao invés de ela começar com uma pergunta, idealizar uma forma de responder essa pergunta. Primeiro idealizar a pergunta, que já é algo complexo. Depois escolher formas de responder essa pergunta. Escolhendo os métodos científicos. Determinando quais áreas você vai explorar dentro dessa pergunta. Para aí então você escolher as tecnologias. O que mais acontece hoje em dia, infelizmente, é as pessoas escolherem a tecnologia que vai usar. E só depois fazer uma pergunta. Quiçá, tem vezes que as pessoas nem se preocupam em estabelecer a pergunta dos seus trabalhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando sempre de que primeiro a gente pensa no nível da filosofia, depois na filosofia da ciência, depois nos métodos científicos, depois nas áreas que a gente vai estar atuando e por fim a tecnologia. Então esse vídeo era isso, era rapidinho. Eu amei esse esmalte azul estrelado da Mulher Maravilha Risqué. Eu vou terminar depois, fora do vídeo, de passar nessa mão. Espero que tenham gostado desse vídeo. É muito importante, embora tenha sido um vídeo relativamente rápido e simples. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma isso contribua para a pesquisa e para a escola ou para qualquer parte da vida de vocês. E vamos ficando por aqui. Então, meu nome é Lúcia, esse foi mais um Desmaquiando a Ciência, no canal Make Science BR. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu joinha, like, compartilha, inscreva-se no canal. Se você tem condições financeiras e gosta do meu trabalho, considere se tornar um padrinho ou madrinha do meu canal. Os links vão estar tudo aí na descrição. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau!